Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Jetro e estou começando mais um módulo, e este módulo é o módulo 2. E o nosso tema é Vivendo no Sobrenatural através do Espírito Santo, através dos dons do Espírito Santo. Quero cumprimentar você que, se chegou até esse módulo, é porque você foi e fez o primeiro módulo, Fundamentos da Fé. Louvo a Deus pela sua vida e parabenizo você pelo seu esforço. Muito bem, nesse módulo nós vamos, nesta primeira sessão, estudar sobre o Espírito Santo. Bom, o Espírito Santo, como nós já estudamos no módulo anterior, é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, e ele não é uma pessoa que participa da nossa vida apenas lá na hora do culto, quando nós estamos cantando, levantando as nossas vozes, quando nós estamos ministrando a palavra ou alguma coisa ali no culto. Não. O Espírito Santo é um estilo de vida, nós devemos viver todos os dias, experimentá-lo, pois ele é o próprio Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade, e ele está em co-igualdade com o Pai e com o Filho. O fato de nós o classificarmos como terceira pessoa da Trindade não o leva a ser menor do que os demais. Apenas ele tem um papel distinto do Pai e distinto do Filho. Bom, quando nós nascemos de novo, nos tornamos vivos espiritualmente. Estávamos mortos, a Bíblia diz, em nossos delitos e pecados. E passamos a ter uma nova vida. Como vocês sabem, nós somos formados por espírito, alma e corpo. E quando nós aceitamos a Jesus, o que aconteceu? Nasceu de novo o nosso espírito. A nossa alma passa por uma reformulação, transformação, segundo a palavra de Deus, e o nosso corpo nós o sacrificamos, fazemos ele se tornar escravo, dominado por aquilo que nós aprendemos e devemos praticar na palavra de Deus. Muito bem. Como eu falei para vocês, o Espírito Santo é uma pessoa real e temos que conhecê-lo de maneira pessoal e íntima, como escreveu, por exemplo, Paulo em 2 Coríntios capítulo 13. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 13 e o versículo 14: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. A comunhão com o Espírito Santo. Então, na sua bênção apostólica, ele fala da graça de Jesus, que é o favor imerecido, e ele fala do amor de Deus, que foi que proporcionou para nós esta tão maravilhosa reaproximação e conciliação com a divindade, e a comunhão, ou seja, estarmos em comum de modo relacional com o Espírito Santo. Amém? Então, os dons do Espírito Santo proporcionam para nós, como eu já falei, um novo estilo de vida. Um cristão, ele deve ser cheio do Espírito Santo. Da mesma maneira que Pedro saiu do barco e andou sobre as águas ao encontro de Jesus, nós temos que sair da nossa zona de conforto, viver o sobrenatural, andar em águas espirituais. É o que o Senhor deseja de todos nós. Amém? Nós temos que viver no Espírito e operar em todos os dons que Ele nos proporciona. Olha o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6, na Nova Versão Internacional. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem. Então, quando isto aconteceu,
Isso aconteceu quando a Bíblia diz que Deus designou Saul para ser o novo ou o primeiro rei de Israel. Então, Samuel foi até ele, o profeta, e disse: olha, você será transformado em outra pessoa. Então, quando o Espírito Santo se aproxima ou entra nas nossas vidas, não podemos mais continuar da mesma maneira que estávamos. Assim foi na vida de Saul, né? A Bíblia diz que Deus, através do Espírito Santo, o Espírito Santo se apoderou de Saul e agora ele não era mais aquela pessoa tímida, medrosa, cheia de complexos. Ele passou agora a ser um rei poderoso, até que, enfim, lamentavelmente ele desobedeceu a Deus. Mas até então ele foi transformado e recebeu impulso, capacitação. Então nós temos que viver no Espírito Santo e temos que operar em todos os 9 dons que a Bíblia menciona diariamente. Amém? Em Efésios capítulo 1, versículo 19 a 20, a Bíblia fala do poder da ressurreição que vem através do Espírito Santo. Olha o que diz: a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação de sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, quer dizer, esse poder aconteceu em Cristo, quando estava aqui de forma humana, né? E foi morto. A Bíblia diz que esse poder foi exercido em Cristo. Quando? Quando ele foi ressuscitado dos mortos e foi levado à presença do Pai e assentou-se à direita de Deus nas regiões celestiais. Então é este mesmo poder que opera em nossas vidas e que nós devemos buscá-lo. Amém? Jesus ministrou pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo, humilhando-se, fazendo-se semelhante aos homens. Então, isso você vai encontrar em Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 8 ao 8. Quando Jesus veio a este mundo e se humilhou, ele veio como homem, mesmo sendo Deus, diz o texto, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo, humilhando-se e tornando-se igual aos homens. Então ele colocou de lado, não que ele deixou de ter, mas ele colocou de lado seu direito, seu privilégio, né, como Deus, e viveu nessa terra como homem, como eu e você. Então os milagres mencionados ali na Bíblia foram feitos através de Jesus Cristo, através, do Espírito Santo na vida de Jesus Cristo. Note que antes dos 30 anos, antes de Jesus ser batizado, ele não operou nenhum milagre. Tudo isso aconteceu quando ele iniciou seu ministério, quando ele se batizou, porque em tudo ele precisava dar exemplo. Então, quando ele se batiza, ele faz a sua confissão pública perante os homens e então ele começa o seu ministério. De acordo com Marcos, capítulo 1, o versículo 10 e o 11 diz assim: assim que saiu da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: tu és meu filho amado, em ti me agrado. Então Jesus foi batizado, né? O Espírito Santo veio sobre ele. Imediatamente você percebe que os milagres começaram a acontecer no ministério de Jesus. Marcos 1 e 10 fala sobre isso. E logo quando saía da água, viu os céus se abrirem
e o Espírito qual pomba descer sobre ele. Então, Jesus é o nosso exemplo. Ele foi ungido pelo Espírito Santo, começou a operar nos dons sobrenaturais do Espírito Santo. Olha o que diz Lucas, capítulo 4, e o versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres e enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então, esta foi a missão de Jesus e ele começa, depois do batismo, a atuar com este poder, o poder do Espírito Santo. E esta mesma promessa também é para nós. Veja o que está escrito em Efésios, capítulo 1, versículo 19 e o 20. E a qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, preste atenção, aos que cremos, quer dizer, está se referindo a nós, segundo a operação da força do seu poder, né, segundo a operação da força do poder de quem? Do Senhor, do poder de Deus, que operou em Cristo. Qual foi o poder que operou em Cristo? Foi o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. E ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nos céus. Então, perceba que esse poder, segundo Efésios 1, 19, ele opera em nós também. Nós quem? Os que cremos, não é toda a humanidade, os que cremos. E esse mesmo poder que manifestou ressuscitando Jesus dentre os mortos, ele se manifesta em nós. Em Romanos, capítulo 8, versículo 11, diz assim: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, é uma pergunta que está se dirigindo a você. Ele habita em você? Eu faço essa pergunta. Então, continuando, diz assim: aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Então, note que Efésios 1, 19 e 20, Romanos capítulo 8, versículo 11, todos esses dois versículos, eles apontam para o poder da ressurreição, como esse poder operou na ressurreição de Cristo, e como ele opera em nós, os que cremos. E o argumento do apóstolo Paulo é o seguinte: se esse poder operou em Cristo e ressuscitou dos mortos, ele também operará em nós, os que cremos. Aleluias. Jesus disse em Lucas, capítulo 24, versículo 49, até que do alto sejais revestidos de poder. E Joel profetizou: acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias. Que dias são estes? Esses dias que nós estamos vivendo. O começo da igreja, isso foi profetizado antes mesmo de Jesus nascer, pelo profeta Joel. E o cumprimento se dá do começo da igreja em Pentecostes, quando Jesus já morreu, ressuscitou e foi para o Pai, até o dia da sua volta. Então, estes dons, que são operações do Espírito Santo, que atuou em Jesus, eles também operarão em cada um de nós, se assim nós cremos. Amém? E então, nós chegamos ao ponto principal, que é o batismo com o Espírito Santo. Então, você sabe que existe o batismo nas águas, que é uma confissão pública, uma demonstração pública de que você está morrendo para o mundo e está ressuscitando para uma nova vida com Deus.
E o que é o batismo com o Espírito Santo? Por quem foi anunciado? E para quem é o batismo? E o que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo, a própria palavra, assim como aprendemos sobre o batismo nas águas, a palavra batismo, ela quer dizer, na sua essência, imersão. Então, assim como você é imergido nas águas naturais, simbolizando a sua morte para o mundo e sua ressurreição para Deus, o batismo com o Espírito Santo, a própria palavra, quer dizer imersão, o qual é o ato que o Espírito Santo imerge você, ou o próprio Jesus imerge você no grande elemento espiritual que é a vida no Espírito Santo. Amém? Então agora este ato foi prometido. E nós podemos ver isto, por exemplo, em Lucas 3, versículo 16, que diz assim: eu, na verdade, vos batizo com água. Isso é João Batista falando a respeito de Jesus. Mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, ele se referindo a Cristo, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas, ou dos chinelos, né? Das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, aqui nós percebemos que o profeta João, ele está apontando que Jesus haveria de vir. Enquanto ele batizava com águas, o próprio Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Então, esta menção com fogo se refere à atuação do Espírito Santo dentro de nós quando somos imergidos, quando somos cheios da sua presença. E o fogo tem o sentido de quê? De purificar, de tornar a nossa vida melhor diante de Deus. Assim como o fogo purifica o ouro, também o fogo do Espírito purifica as nossas vidas, atuando progressivamente, gradativamente, tirando as impurezas, que é o pecado, e nos aperfeiçoando na presença de Deus. E Jesus, em Atos capítulo 1, versículo 5, depois da sua ressurreição, ele exclamou: vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Isso foi o que Jesus falou para os seus discípulos, para que eles ficassem em Jerusalém, até que eles fossem cheios do Espírito Santo. E nós vamos ver isso em Atos capítulo 1, o versículo 8, que diz assim: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então Jesus disse: olha, vocês serão batizados logo em seguida. E depois no versículo 8 do capítulo 1 de Atos, ele completa: vocês serão... o poder descerá sobre vocês. Então notem que a palavra batizado e poder estão no mesmo nível. No versículo 5 ele fala sobre ser batizado, conforme João havia previsto. No versículo 8 do capítulo 1 de Atos, ele fala: recebereis poder. Então, quando você é cheio, batizado com o Espírito Santo, você recebe poder. E quando começou isso? Começou no dia de Pentecoste. A Bíblia diz que ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, eles ali orando, veio do céu um ruído, como de um vento muito forte, impetuoso. E a Bíblia diz que encheu-se toda a casa onde eles estavam ali sentados, orando, buscando a presença de Deus. E o texto continua dizendo: e lhes apareceram umas línguas como que há de fogo,
que se distribuíam sobre cada um deles e pousou naquelas pessoas. E aí, em seguida, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo concedia a eles que falassem. Isso está escrito em Atos, capítulo 2, versículo 1 e o versículo 4. Então, um milagre aconteceu ali. Eles foram cheios do Espírito Santo. Eles começaram a falar noutras línguas. Ato este dado pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Pedro, em uma pregação, mencionando apenas esta situação, ele diz, Atos 2:38, a parte B, ele diz, nesta pregação, àqueles que estavam ouvindo, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então aqui nós vemos que a palavra batizar com o Espírito Santo, receber o dom do Espírito Santo, né? Receber dom e receber poder do Espírito Santo estão no mesmo nível, são semelhanças, né? São palavras diferentes para um mesmo sentido, poder, dom e batismo. Em Atos 1:5, Jesus disse que eles seriam batizados. Em Atos 1:8, Jesus disse, vocês vão receber poder. Em Atos 2:38, na pregação de Pedro, a Bíblia diz que ele também promete o dom do Espírito Santo. Não vamos confundir com os dons, no plural, né? A palavra o dom aqui se refere ao batismo, ao poder do Espírito Santo. Amém? E aí temos o dom, que é o poder e o batismo, e temos os dons, que está em 1 Coríntios, capítulo 12. Os apóstolos, pois, foram para Jerusalém, né, que estavam em Jerusalém, eles foram para Samaria. Por quê? Porque lá também, depois de uma pregação de Filipe, as pessoas que se converteram, foram curadas, libertas, eles precisavam receber este dom. E aí você vê em Atos 8, 14, 17, que os apóstolos estavam em Jerusalém, e quando eles ouviram falar que Samaria, o pessoal de Samaria havia recebido a palavra de Deus, a Bíblia diz que eles foram enviados, João, né, e o apóstolo Pedro, e eles, orando, desceram, foram até Samaria, e lá eles oraram para que aquelas pessoas recebessem o poder do Espírito Santo. Isso está em Atos, capítulo 8, versículo 14, 17. Amém? É um dom, nós não temos que trabalhar por ele. Dom significa presente. Assim como a salvação, nós não merecemos, assim também é o dom do Espírito Santo. Os gentios, quem são os gentios? Os não-judeus. Todas as pessoas que não são judeus, a Bíblia fala e usa o termo gentios. Os gentios receberam este dom. Você vê que isto acontece em Atos 19, versículo 2 e o versículo 6. Perguntou-lhes, recebestes vós o Espírito Santo quando crerdes? Responderam-lhe, não, nem sequer ouvimos que havia falar do Espírito Santo, ou que havia o Espírito Santo. Então tornou-lhes ele, em que fostes batizado então? Isso é Paulo perguntando aos Efésios. E eles disseram, no batismo de João. E Paulo então respondeu, João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir após ele, isto é, em Jesus. E assim, quando eles ouviram aquela pregação, a Bíblia diz que eles foram batizados nas águas, em nome de Jesus, e Paulo então em seguida impôs as mãos sobre eles, e eles receberam, veio sobre eles o Espírito Santo, e eles começaram a falar em línguas e profetizarem. Atos 12, 2 e o versículo 6. Amém? Então nós temos que pedir este dom.
Nós temos que pedir o dom do Espírito Santo. Lá em Lucas, capítulo 11, versículo 13, diz assim: E qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, este é o próprio Jesus argumentando e prometendo o Espírito Santo para aqueles que pedissem. Ele está dizendo, se vocês, sendo maus, se um filho pedir pão, você não vai dar uma pedra, ou se pedir ovo, se pedir peixe, perdão, você não vai dar uma serpente, ou se pedir um ovo, você não vai dar um escorpião. Assim é o Pai Celestial, quanto mais Ele que é infinitamente bondoso. Quando vocês pedirem o Espírito Santo, Ele certamente vos dará. É o que Jesus nos promete. Ele está sempre pronto, Pai, para nos dar o seu Espírito Santo. Ok, e depois então de sermos batizados, acontece esse fenômeno chamado de línguas estranhas. Foi o que se revelou na vida daqueles homens que receberam. Então, a evidência do falar em línguas estranhas acompanha sempre o recebimento do enchimento do Espírito Santo, do dom do Espírito Santo, ou do poder do Espírito Santo. Né? Jesus disse que isso era um sinal para aqueles que creem. Isso está em Marcos, capítulo 10, versículo 17, a parte B. Eles falarão novas línguas. E é o que aconteceu naquele dia e até hoje acontece. Amém? Então, este fenômeno, ele vem do Espírito Santo. Através do Espírito Santo. Não tem nada a ver com a sua mente. Inclusive, Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14, ele diz assim, porque se eu orar em língua, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica infrutífero, fica sem fruto. Então, é importante que você entenda que esta é uma ação que acontece pela operação do Espírito Santo. Você está orando, você está falando em línguas, né? E você está falando com Deus. O teu entendimento fica sem fruto, mas você pode pedir o entendimento, porque Deus dá. Não vai ser uma tradução, como você traduz o inglês ou outro idioma, mas Ele vai te dar o entendimento, a interpretação, se você assim pedir. Em Romanos 8, 26 e 27 diz assim, do mesmo modo, o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E segundo ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Então, gemidos inexprimíveis pode estar aí também uma manifestação das línguas estranhas, segundo a Bíblia, no comentário, segundo a Bíblia de comentário Russell Shedd, Bíblia Vida Nova. Amém? Bom, nós temos que perceber, né, que Deus quer nos batizar. Nós temos que buscar, nós temos que pedir. E assim que nós fazemos isso, né, nós recebemos e passamos a buscar a presença de Deus de um modo mais espiritual, de um modo mais profundo, mais íntimo. Olha o que diz Efésios 6, 17 e 18. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo no Espírito para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Então, aqui nós
entendemos que precisamos estar orando em todo o tempo no Espírito. Essa palavra no Espírito é orando com o Espírito Santo. E também pode ser traduzido como orando em línguas. Amém? Então nós temos que começar a falar. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos que falar, simplesmente. O Espírito Santo nos dá esta capacidade. Não na nossa própria língua, mas em outras línguas. Em Atos 2:4 diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Você já foi cheio do Espírito Santo? Você fala em outras línguas? Então, este é um dom e é um presente para você. E o texto continuando diz assim: conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então aqui nós temos o entendimento de que devemos ser cheios do Espírito Santo, que quando somos cheios começamos a falar em outras línguas, né? E quem concede essa capacidade é o Espírito Santo. Não é produzido pelo seu próprio entendimento. Amém? Então, todas as línguas são palavras, né, que combinam de diferentes sons. Se o Espírito Santo estiver para nos dar inspiração vocal, como no dia de Pentecostes, nós temos que começar a falar, mas não na língua que conhecemos, no caso o português. Nós, como aqueles crentes da igreja primitiva, temos que começar a fazer sons em voz alta. Então você simplesmente tem que provocar, sair este som. A capacidade quem dá é o Espírito Santo. Amém? Quando começamos a colocar os nossos olhos em Jesus, tendo pedido para receber o batismo do Espírito Santo pela fé, nós temos que começar a falar. É uma questão de fé. Será nós mesmos falando com eles, assim como foi no dia de Pentecostes. O Espírito Santo começa a nos capacitar. Amém? Então, tendo feito a nossa parte para começarmos a falar, Deus fará a parte dele e nos capacitará. É uma questão de fé. Naquele momento de fé, um milagre vai acontecer em nossas bocas e nós vamos começar a manifestar este dom. Então, eu gostaria que você fizesse essa oração comigo. Querido Pai, eu te agradeço pelo presente da salvação. Mas, Pai, eu quero todos os dons que Tu tens para mim. Eu quero o dom do Espírito Santo. Eu necessito desse poder na minha vida, Jesus. Eu peço para ser batizado com o Espírito Santo. Eu recebo pela fé. Agora, Pai, eu levanto as minhas mãos para Te louvar. Aí você começa a louvar. Eu abro a minha boca para Te louvar. Comece a louvar a Deus. Mas não numa língua que você conhece. Tal qual foi no dia de Pentecostes, também comece, seja cheio do Espírito Santo e comece a falar em outras línguas. Amém? Porque o Espírito Santo está dentro de você. Se você aceitou Jesus, se você recebeu Ele no teu coração, se você já tomou uma atitude para crer, obedecer e amar ao Senhor, você já tem o Espírito Santo. Agora você tem que permitir que Ele se manifeste através de você. Amém? Então, o propósito das línguas celestial é louvar. Está escrito em 1 Coríntios 14:15, que diz assim: que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. E oração. Então aqui nós vemos que é um modo de orar na linguagem de Deus, como também você pode cantar, agradecendo, adorando ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Se sua mente não compreende, não se preocupe. Peça a direção do Espírito Santo. Confie nele, entregue-se como uma criança, entrega-se aos braços de seus pais, confiando inteiramente naquilo que os seus pais se propõem.
Assim, o nosso Deus tem caminhos especiais, extraordinários, diferentes da nossa lógica, da nossa compreensão, e nós devemos, então, nos entregar completamente a Ele. Amém? Que Deus abençoe vocês, bom estudo, e nós estaremos logo em seguida, na próxima semana, estudando sobre a sessão 2, que é a continuação desse tema, vivendo o sobrenatural através dos dons do Espírito Santo.